Oi pessoal, aqui é o Juliano. Agora eu quero falar sobre a ferramenta de tradução WordFast. Vocês vão ver que é muito simples de usar essa ferramenta. E não só ela, como qualquer outra ferramenta de tradução, também é muito simples. Eu já usei muitas ferramentas de tradução nos últimos 8 anos para vários clientes diferentes. E eu posso dizer que a interface delas varia um pouco, mas elas são muito similares e elas fazem as mesmas coisas praticamente. Eu nunca fiz nenhum curso de nenhuma ferramenta de tradução. Eu sempre adquiri a ferramenta, seja comprando, seja baixando gratuitamente, ou então alguma ferramenta proprietária de um cliente, e nunca precisei fazer nenhum curso para aprender a usá-las, porque elas são tão simples que realmente eu digo que nenhum curso é necessário para nenhuma dessas ferramentas. Elas têm muitos recursos, é claro, assim como outros programas que nós conhecemos, como por exemplo o Word ou o Excel, mas nunca ninguém usa, ou apenas uma minoria das pessoas usa muitos recursos desses programas. A gente normalmente só abre esses programas e usa poucas funcionalidades. E com as ferramentas de tradução é exatamente da mesma forma, certo? Eu posso garantir para vocês que elas são muito fáceis de serem usadas, inclusive por usuários que não sejam experientes, e é muito fácil mesmo. Eu vou agora visitar com vocês o WordFast e vou mostrar pouquíssimas funções, pouquíssimas coisas, e isso é o totalmente suficiente para vocês usarem ele durante anos e traduzirem milhões e milhões de palavras. Então pessoal, me acompanhem agora nessa visita ao WordFast e eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre o WordFast. Então, pessoal, eu preparei aqui um arquivo no Word que nós vamos traduzir no WordFast. Imaginemos que eu tenha recebido de um cliente que é uma pet shop um arquivo para traduzir e eu queira traduzi-lo no WordFast. Eles me enviaram esse arquivo aqui chamado I Love Animals. Primeiro vamos abrir esse arquivo no Word para vocês verem o que eu preparei aqui. Eu criei aqui algumas frases, bem simples, e vocês podem ver que tem algumas palavras que estão em negrito, outra palavra em vermelho, outras palavras em itálico, outra em azul e negrito. Então vocês podem ver que esse arquivo ele tem uma certa formatação, certo? Ele tem frases e o texto está formatado de um certo tipo. Isso aqui poderia ser qualquer arquivo do Word, ou do Excel, ou do bloco de notas, ou de qualquer formato de texto que o WordFast consiga ler. Então, eu quero traduzir esse arquivo aqui do Word e gerar uma tradução. Vamos lá, eu vou fechar o arquivo e eu vou abrir agora o WordFast. Aqui na minha área de trabalho, eu tenho o atalho do WordFast. Vou clicar para abrir. Eu tenho a versão do WordFast 3 profissional. Então, é o WordFast Pro. É o que eu uso. Esta é a interface do WordFast, certo? Eu vou abrir aqui o arquivo para a gente traduzir. Mas antes disso, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa a se fazer é criar um projeto de tradução, que é a primeira opção aqui no menu. Ou, se você já tiver criado um projeto antes, você só precisa abrir o projeto que já está criado. Mas, como é a nossa primeira vez, vamos criar um projeto de tradução. Eu vou botar aqui o nome do projeto. Eu vou botar meu projeto e vou botar aqui os idiomas que envolvem esse projeto. Inglês e português do Brasil. Eu identifiquei aqui o projeto com as letras EN, que é a sigla para inglês, e PTBR, que é português do Brasil. Aí aqui eu escolho os idiomas, digamos que seja inglês dos Estados Unidos, e aqui
português do Brasil já está selecionado. Ok. Então, eu criei um projeto, certo? Esse projeto aqui, eu posso usar ele para todas as minhas traduções que eu for fazer de inglês para português. É assim que eu faço. Ou então você pode criar um projeto para cada cliente, mas não precisa disso. Basta mesmo você criar um projeto para aquele par de idiomas, no caso aqui inglês para português, e ponto final. Certo? Então vamos lá. Eu estou criando aqui um projeto. Vou clicar em OK agora. Pronto. Depois que eu cliquei em criar projeto, ele já abriu aqui a tela da memória de tradução. Mas eu vou mostrar para vocês como é que chega nessa tela. Então eu vou fechá-la. A segunda coisa a se fazer depois de criar o projeto, que a gente já fez, é aqui em memória de tradução, eu vou criar uma nova ou selecionar uma memória de tradução que já existe. A sigla é TM, né? Translation Memory, ou memória de tradução. Então, aqui está uma lista de todas as memórias de tradução que eu tenho. Digamos que eu não tenha nenhuma memória de tradução ainda. Então, eu vou criar uma memória de tradução, certo? Eu clico aqui nesse botão, Create TM. Eu escolho o local onde eu vou colocar essa memória de tradução. Eu vou mostrar para vocês aqui, na minha pasta, onde é que eu coloco as minhas memórias de tradução. Normalmente eu coloco no desktop, numa pasta chamada tradução, numa pasta chamada TMs. Nessa pasta aqui, eu coloco todas as minhas memórias de tradução do WordFest, certo? De inglês para português, de francês para português, GTL é o nome de um cliente, Plus é outro cliente, Pro outro cliente. Então, às vezes, eu também faço memórias de tradução para cada cliente, certo? Trágora é outro cliente, etc, etc. Mas, voltando lá para o WordFest, eu vou criar, então, uma memória de tradução no lugar onde eu guardo todas as minhas memórias, né? No desktop, tradução, TMs. Aí eu vou botar aqui uma memória de tradução nova, chamada minha TM. E eu vou dizer que ela é de inglês para português do Brasil, certo? E vocês podem ver que o formato vai ser TXT, é um arquivo texto. Então eu vou salvar. E essa memória de tradução, ela já está vinculada àquele projeto de inglês para português, por isso ele já selecionou aqui o idioma de origem, inglês, e o idioma de destino, português. Ok. Pronto. Agora eu tenho uma memória de tradução, minha TM, de inglês para português. Inglês dos Estados Unidos para português do Brasil. Isso é um arquivo, texto, que está salvo lá nessa pasta aqui, né? Como eu mostrei para vocês. Está aqui, ó. Minha TM, certo? Minha TM de inglês para português, .txt. Esse arquivo aqui não é um arquivo que nós vamos abrir para lê-lo, certo? Ele é o arquivo que o WordFest vai usar para salvar tudo que eu traduzi. Mas, por curiosidade, vamos abri-lo aqui para ver como é a cara dele. Bem, até agora ele é um arquivo que não tem nada, né? Ele só está dizendo aqui a data que foi criado, né? Dia 4 de setembro de 2016. Está dizendo aqui o meu nome, Juliano, que é o usuário. WordFest é uma memória de inglês para português. Vocês vão ver depois como é que essa memória vai ficar, à medida que eu for traduzindo, certo? Então, a minha memória está aqui na pasta que eu defini. Desktop, tradução, TMs. Essa é a memória que eu acabei de criar. Eu vou selecionar essa memória, porque essa memória é a que eu vou usar para guardar tudo que eu for traduzir no projeto de inglês para português, certo? Então, eu vou clicar aqui em aplicar e apertar em
OK. Pronto. Eu já criei um projeto de tradução, que já está aqui. Eu já selecionei uma memória e agora eu vou traduzir um arquivo. Então, eu vou abrir arquivo. O arquivo que eu vou abrir é aquele arquivo que eu preparei, né? Está aqui numa pasta chamada exemplo, Pet Shop. Esse arquivo aqui é o que eu quero traduzir. I love animals. Então, vamos lá. O WordFest agora vai abrir esse arquivo, certo? E vocês podem ver o que aconteceu aqui. Ele colocou aqui, nessa coluna da esquerda, o texto em inglês, e aqui na coluna da direita eu vou colocar a minha tradução. E ele separou esse arquivo conforme os parágrafos, conforme as frases. Então, vocês podem ver aqui que existem 11 frases. Eu vou traduzir de uma por uma, certo? Bem, o WordFest ele tem duas visualizações. Pode ser essa de tabela, que é que vocês estão vendo aqui, né? Uma coluna na esquerda e outra na direita. E também tem uma forma de texto, que eu prefiro no WordFest usar essa forma de texto aqui. Porque a de tabela, você está vendo tudo aqui, tudo bem, né? Mas o problema é que se eu estiver aqui nessa célula e quiser ir para baixo, clicando na seta para baixo, ele não vai, eu tenho que ficar usando o mouse, entendeu? Então, aqui no texto, eu posso já me movimentar mais livremente. Vocês podem ver aqui, certo? Se bem que vamos testar as duas formas. Vamos traduzir uma parte do arquivo aqui no formato de tabela e outra parte no formato de texto. Bem, a primeira frase, vocês estão vendo que tem esse símbolo aqui, né? UT1. O que é isso? Isso aqui é um marcador, porque naquele meu arquivo original, ele tem algumas formatações. Então, esses marcadores aqui, ó, que vocês podem ver em algumas linhas, eles estão marcando negritos, itálicos, parágrafos, coisas assim, entendeu? Então, é importante que você mantenha todos esses marcadores também na sua tradução. Uma coisa que a gente pode fazer é a seguinte: nós podemos copiar a linha original e já vai vir os marcadores nessa cópia. Para copiar, seria da seguinte forma. Aqui, editar, copiar origem, ou simplesmente tecla em Alt, Insert. Então, eu vou clicar aqui nas teclas Alt, Insert, ele vai copiar a frase, e aqui eu vou substituir pela minha tradução. Eu adoro animais, certo? Eu traduzi aqui a primeira frase, e agora eu vou para a próxima frase. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ir para o segmento seguinte, mas eu tenho que clicar aqui, ó, no caso, próximo segmento, ou Alt Down. A tecla Alt mais a seta para baixo. Então, eu estou aqui, é basicamente o único comando que você tem que conhecer aqui no WordFest. Seria o copiar origem, Alt Insert, e ir para o próximo segmento, Alt para baixo, ou para o segmento anterior, Alt para cima. Então, depois que eu traduzir essa frase, eu vou clicar Alt para baixo. Ele já foi para a segunda linha. Vocês não perceberam, mas o que aconteceu aqui? Ele salvou essa minha tradução na memória de tradução, certo? Porque agora eu já traduzi uma frase. E no futuro, se aparecer essa frase de novo, ou uma frase parecida com ela, eu não vou precisar traduzir outra vez. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, novamente, o arquivo da memória de tradução, como é que ele está agora. Olha só, vamos abri-lo. Minha TM de inglês para português. É nessa memória que nós estamos salvando, né? Vocês podem ver que agora tem uma linha. Exatamente a linha que eu traduzi. Então, aqui nessa linha, ele está dizendo I love animals.
e tem a minha tradução, eu adoro animais, certo? A memória de tradução está salvando todas as linhas que eu vou traduzir. Vamos voltar ao WordFast. Agora, eu vou traduzir a segunda linha. É por isso que eu comprei um cachorro. Traduzir a segunda linha. Novamente, vamos Alt para baixo. Agora eu estou na terceira linha. Eu vou copiar a linha original, porque eu estou vendo que tem marcadores. Então, Alt, Insert. Ele é tão fofo. Certo? Essa é a minha tradução. E vocês estão vendo aqui que a palavra fofo está no mesmo lugar onde a palavra original cute. Porque isso aqui está... Eu não sei que tipo de formatação essa palavra tem, mas é importante que essa palavra traduzida tenha a mesma formatação da original. Então, é por isso que a palavra fofo está exatamente dentro dos marcadores que essa palavra original está. Então, agora eu vou para a próxima frase, Alt para baixo. Eu vou clicar em Alt Insert para copiar a frase original, mas eu não gosto só de cachorros. Certo? Alt para baixo. Alt Insert. Também gosto de gatos. Olha só, pessoal, o que aconteceu quando eu fui para a próxima linha. Ele trouxe uma frase aqui, ele já completou para mim. Por que que ele completou isso? Ele está me dizendo aqui, ó, que essa frase que eu estou, número 6, ela tem 85% de semelhança com alguma frase que eu já tinha traduzido antes. Eu posso ver aqui que é a frase número 2, né? Ele está dizendo aqui, ó, ele mostra aqui nessa parte de baixo com qual frase ela é parecida. É essa frase aqui. E está me dizendo exatamente qual é a única palavra que muda. Está marcando aqui em amarelo a palavra dog, para me orientar também. Então, essa frase, ela é 85% parecida com alguma outra frase. E eu vejo que só mudou a última palavra aqui, então eu vou botar aqui a palavra gato, que é a palavra correta nessa frase nova. É por isso que eu comprei um gato. Então, eu vou mais uma vez para a linha seguinte, Alt para baixo. Que fofo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora na nossa memória de tradução. Como é que ela está ficando, certo? Vocês não precisam fazer isso, eu só estou mostrando aqui por curiosidade. Olhem só. A memória de tradução agora ela já tem várias frases que foram traduzidas, né? Cada frase tem a original e tem a tradução. Vocês podem ver, ó. Original e a tradução. Essa frase aqui, ó, que também é parecida com a anterior, mesmo assim ele salvou porque mudou, né? Uma palavra foi mudada aqui no final. Então, vamos voltar para o WordFast. Agora eu vou traduzir essa frase aqui, fofo, que é apenas uma palavra. Agora eu vou para a frase seguinte. Vamos ver o que acontece. Alt para baixo. Olha só o que aconteceu. Essa frase, ela é 100% igual a uma frase que eu já traduzi, que por acaso é a frase imediatamente anterior, né? Então, eu não preciso mais traduzir essa frase. Eu já vou para a próxima. Alt para baixo, também é 100%. E vou para a próxima. Agora, eu vejo que tem marcadores, eu vou clicar em Alt, Insert, para copiar tudo. Essa frase aqui, a tradução seria: você também gosta de animais? Eu vejo que a palavra animais está aqui no meio, né? Então, você também gosta de animais? Certo? Vocês perceberam que aqui na frase original,
A palavra também, ela está no final, mas em português ficou no começo da frase. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, né? Que a palavra que está entre os marcadores é apenas essa, e que aqui na tradução também só fica essa. Então, finalmente, Alt para baixo. Ele está dizendo que eu cheguei no final da página. Se eu quero começar do início, eu vou dizer que não. Pronto. Eu finalizei aqui a minha tradução, certo? Vocês podem ver que tem frases aqui que estão marcadas na cor azul, e essas frases aqui vermelhas são as que foram 100%, né? E ele está dizendo aqui quantos por cento cada frase foi, né? Então, pessoal, eu acabei de terminar aqui a minha tradução desse arquivo, certo? Vocês viram que a única coisa que eu usei foi copiar a frase de origem com Alt Insert e ir para baixo com o Alt seta para baixo. Eu também poderia ter ido com Alt seta para cima ou para baixo, certo? E também posso usar naquele outro formato que eu falei para vocês, de texto, né? Eu estou aqui, traduzo, vou para a próxima, traduzo, vou para a próxima, traduzo, e assim por diante. E aqui ele vai mostrando a pontuação. Ó. Essa frase ela é 100% parecida com alguma frase anterior. Essa frase ela é 85% parecida com alguma frase anterior. Aquela que eu só mudei a palavra gato. Pessoal, é tudo isso a única coisa que vocês precisam saber sobre o WordFest. Criar um projeto, selecionar a memória de tradução, copiar a frase original, se for o caso, e ir para a próxima linha. Pronto. Basta vocês saberem isso, e é tudo que vocês precisam para trabalhar durante anos, durante décadas, e traduzir milhões e milhões de palavras no WordFest. É simples, não é? Agora eu vou salvar o arquivo. Vou clicar aqui no botão salvar. Certo? Quando eu salvo, vocês podem ver aqui na minha pasta, aquela pasta que eu criei, né, de exemplo, do Pet Shop, ele criou um arquivo aqui com outra extensão, esse arquivo txml. Esse arquivo aqui é um arquivo bilíngue. Ele é exatamente o arquivo que nós estamos traduzindo. Esse arquivo aqui, que ele tem duas línguas, inglês e português. Ó, porque o arquivo original é esse. Só tem uma língua, inglês. O arquivo que eu estou traduzindo é esse, que o WordFest criou. txml. É um arquivo bilíngue. E agora eu tenho que salvar a minha tradução, porque quando eu cliquei aqui em salvar, arquivo, salvar, ele salvou apenas o arquivo bilíngue. Mas agora eu tenho que salvar o arquivo traduzido também, certo? Então ele vai gerar agora um arquivo no mesmo formato do arquivo original, ou seja, no formato do Word, Doc, que é esse arquivo aqui original. Agora ele vai gerar um novo arquivo. Eu acabei clicando ali, mas vamos fazer de novo. Salvar arquivo traduzido. Ele sugeriu, inclusive, o nome. Ó. Ele botou o mesmo nome e botou aqui no final Português do Brasil, que ele sabe que eu estou traduzindo para essa língua. Então, eu vou salvar aqui o arquivo com o mesmo nome, só o finalzinho, Português do Brasil.doc. Pronto. Agora vocês podem ver que eu tenho 3 arquivos. O original, o bilíngue e o de destino. Vamos ver como é que está esse de destino aqui. Esse arquivo é exatamente igual ao arquivo original, só que ele está em português, certo? Tem essa palavra em negrito, que é a mesma palavra que estava em negrito no original, essa palavra vermelha, essa em azul e essas palavras em itálico. Então, eu vou abrir mais uma vez o arquivo original para vocês verem que está exatamente igual ao arquivo de destino. A única coisa que muda é que um está em português, o outro está em inglês.
Como vocês podem ver aqui, a formatação é exatamente a mesma, né? Esse arquivo original está em inglês, esse arquivo de tradução está em português, certo? Então, pessoal, é isso. O WordFast funciona desta forma, e é assim que você tem um arquivo em inglês, você traduz e gera um arquivo traduzido em português com a mesma formatação, os mesmos parágrafos, as mesmas cores e tudo mais, certo? Inclusive, se esse arquivo aqui original ele tiver fotos, ele tiver imagens, esse arquivo aqui ele também vai ter as mesmas fotos, as mesmas imagens, nos mesmos lugares, certo? O WordFast, ele só vai abrir os textos, ele não vai abrir as imagens, mas quando ele for salvar o arquivo traduzido, ele vai salvar exatamente com as mesmas coisas que tem no arquivo original. Certo, pessoal? Então, eu vou fechar aqui esse arquivo que foi traduzido por mim. E eu vou enviar para o meu cliente este arquivo aqui, o arquivo traduzido. Certo? Essa opção que eu falei para vocês, de vocês receberem um arquivo no Word, no Excel, no Notepad, etc., traduzir com o WordFast e depois gerar o arquivo traduzido, normalmente não é o que acontece com as empresas de tradução, porque elas normalmente querem que você entregue este arquivo aqui. Inclusive, elas não enviam esse arquivo, elas enviam apenas esse. É por isso que eu preparei outro exemplo para vocês, ó, de o que normalmente nós recebemos. Por exemplo, digamos que eu tenha recebido de uma agência de tradução um e-mail para ser traduzido. O que eu vou receber deles é exatamente isso aqui, ó. Eles vão me enviar um arquivo bilíngue no formato do WordFast TXML. Eles vão me enviar uma memória de tradução, que é a memória de tradução do cliente, nesse par de idiomas, inglês para português. Então, eu vou traduzir esse arquivo usando esta memória de tradução que o cliente me enviou. E no final das contas, eu vou enviar este arquivo para o cliente, que é o arquivo bilíngue traduzido. Certo? Vamos fazer de conta, então, que agora eu recebi um arquivo TXML para traduzir. Este arquivo aqui, eu peguei de um trabalho que eu fiz em 2010 e eu coloquei apenas algumas frases, certo? Então, é exatamente isso que eu vou receber do cliente, o arquivo e a ATM, memória de tradução. Então, como é que a gente trabalharia nesse caso? Nesse caso, o projeto já está criado, bastaria abrir um projeto. Eu vou fazer um projeto também, né, de inglês para português. A memória de tradução, eu tenho que colocar não a minha memória, mas eu tenho que botar na memória do cliente. Então, eu vou clicar agora no botão adicionar TM, que é o segundo botão. Esse botão aqui eu vou procurar onde está a memória de tradução do meu cliente. Está aqui. Esse foi o arquivo de memória de tradução que ele me enviou. TM, cliente, inglês, português.txt. Eu vou abrir. Está aqui o arquivo, ele já completou, ok. A conexão da TM foi estabelecida com sucesso. Pronto. Eu estou usando agora a TM do cliente, certo? Eu tenho que selecionar aqui, aplicar, ok. Agora estou usando a memória de tradução do cliente. E aí eu tenho que abrir o arquivo do cliente para traduzi-lo. O arquivo está aqui em e-mail. Foi esse arquivo aqui que eu recebi. Eu disse para vocês já está traduzido, mas no caso, o que aconteceria aqui? Eu teria novamente essa coluna em inglês e essa coluna aqui estaria vazia e eu teria que colocar a minha tradução. Mas eu estou pegando aqui uma coisa que eu já traduzi para mostrar para vocês um caso real, né? Então aqui eu traduzi aqui como assunto, traduzi essa frase, resultados da pesquisa sobre o engajamento dos funcionários. Gostaria de agradecer a todos que participaram da pesquisa sobre o engajamento dos funcionários de 2010. O questionário é uma ferramenta extremamente importante para obtermos respostas sobre como fazer aí aqui tem o nome da empresa, um lugar melhor para se trabalhar.
Então, eu fui traduzindo cada uma dessas frases, né? E no final, muito obrigado mais uma vez por tudo aquilo que vocês vêm fazendo pela nossa empresa. Então, exatamente esse arquivo eu receberia do meu cliente. Um arquivo TXML, certo? Ele estaria aqui com o texto original, eu colocaria aqui a minha tradução, traduziria, apertaria Alt para baixo, Alt para baixo, Alt para baixo, Alt para baixo, e assim por diante, até a última frase. Ah, pessoal, eu esqueci de fazer uma coisa com vocês. No final da tradução, vocês têm que ir aqui para o começo e vocês têm que fazer uma coisa que vocês nunca podem se esquecer de fazer, que é passar o corretor ortográfico, certo? Que aqui em corretor ortográfico, né, o spell checker, ou apenas na tecla F7, que isso aqui já é uma coisa universal, né? No Word também, em vários programas você aperta F7 e ele faz a correção ortográfica, certo? Aqui não tem nenhum erro, mas vamos botar um erro ortográfico aqui. Vou escrever ferramenta com N, vou escrever empresa com Z, certo? Então, vamos passar a correção ortográfica agora com esses dois erros. F7, ele foi para a linha que tem uma palavra errada e ele fez uma sugestão. Ele sugere que eu troque essa palavra, ferramenta com N, por ferramenta com M. Então, é um corretor ortográfico normal. Eu vou alterar aqui. Agora ele vai procurar empresa. Ele sugere aqui algumas coisas. Empresa com S. Então, correção ortográfica todo mundo sabe, né? Como é que se faz. Pronto. Passei a correção ortográfica, já traduzi as duas palavras que eu tinha digitado errado. Ferramenta e empresa. E agora eu faço apenas salvar. Eu não preciso gerar o arquivo traduzido, nesse caso, porque eu já tenho só o arquivo bilíngue. Então, eu não tenho o arquivo original, então é impossível eu gerar o arquivo traduzido de destino no mesmo formato. Então, aqui basta eu fechar agora o WordFest e pronto, terminei minha tradução. O que eu tenho que entregar nesse caso é o arquivo TXML, que é o arquivo bilíngue que eu acabei de traduzir, e a memória de tradução do cliente atualizada com as novas frases que foram traduzidas por mim. Então, o cliente vai querer receber apenas esses dois arquivos aqui. É isso, pessoal. O WordFest, você só precisa saber basicamente disso que eu expliquei aqui. Então, como vocês puderam ver, eu mostrei para vocês pouquíssimas coisas, né? E isso é mais do que o suficiente que vocês precisam para saber usar essa ferramenta. E eu ainda dou uma dica para vocês. Se algum dia você precisar fazer alguma outra funcionalidade, alguma outra coisa, é muito fácil de você descobrir. Basta você visitar um fórum de tradutores ou perguntar para colegas e fazer perguntas sobre como é que eu faço isso aqui no WordFest, ou no Tradus, ou no mesmo que. Então, é muito fácil mesmo da gente descobrir como é que essas ferramentas funcionam. Eu vou colocar aqui abaixo um link de outro vídeo com explicações em inglês para o WordFest. Se vocês quiserem assistir também, tem outras dicas adicionais, outras funcionalidades, mas o que eu mostrei aqui no meu vídeo é totalmente suficiente. Eu mostrei pouquíssimas coisas, 2 ou 3 ou 4 funcionalidades que são totalmente suficientes para você fazer tudo que é necessário. E eu esqueci de mencionar uma coisa. Eu falei sobre a memória de tradução, que é um arquivo TXT que você guarda no seu computador, não é? Mas também existe uma possibilidade de o cliente usar uma memória de tradução remota. Então ele vai enviar para você um link para a memória de tradução remota. E mais uma vez, se você não souber como fazer isso, eu já perguntei muitas vezes para vários clientes e eles me explicaram, eles não ficaram chateados, não queimou meu filme, eles não se incomodam, pessoal, em responder essas perguntas, em ajudar vocês, tradutores, a usar melhor a ferramenta. Então, eu quando não sabia fazer alguma coisa no WordFest ou em outra ferramenta, eu perguntei, como é que eu posso fazer isso? E o meu cliente me disse a resposta por e-mail,
totalmente suficiente e pronto, funcionou. Eles não estão interessados se você é o maior especialista do mundo em WordFest. Eles querem que você traduza aquele arquivo. Eles vão fazer de tudo para que você consiga. Então eles vão te explicar alguma coisa adicional que você precisa saber e vocês não precisam se incomodar com isso. Então pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Tudo o que você precisa saber sobre WordFest. Um abraço e até a próxima.